Graça e paz, irmãos. Vamos a mais um devocional. Dê o seu ok, compartilhe esse link. Nós vamos falar hoje e refletir sobre o lugar santíssimo. Você já entrou no Santo dos Santos? Fica essa pergunta aí. Mas o que é o Santo dos Santos? O Santo dos Santos é o local no tabernáculo criado por Moisés em Levítico e Êxodo. O tabernáculo da antiga aliança constituía-se do pátio central, o altar dos holocaustos na frente, o lugar santo e o lugar santíssimo. Tinha um véu entre o lugar santo e o lugar santíssimo. No lugar santíssimo é onde Deus estava, é a presença de Deus. Então, para você entrar no lugar santíssimo, você tinha que ser um sumo sacerdote da ordem de Arão. Arão foi o primeiro sumo sacerdote. Então só quem entrava no lugar santíssimo era o sumo sacerdote. Mas os sacerdotes ainda podiam entrar no lugar santo, mas no lugar santíssimo não. E existiam vários rituais de sacrifícios para que o sumo sacerdote pudesse entrar no lugar santo. Nos diz a história que muitos sumos sacerdotes, no decorrer da história de Israel, entravam e morriam lá. E eram puxados por uma corda do lugar santo porque estavam impuros, segundo os rituais da antiga aliança. Mas nós vamos falar hoje, refletindo sobre o lugar santo, nenhuma das festas, nenhuma das cerimônias judaicas chamada Yom Kippur, ou o dia da expiação. Este era uma cerimônia em que o sumo sacerdote Arão, ele entrava no Santo dos Santos uma vez por ano e intercedia pelo povo de Israel. E para ele entrar no Santo dos Santos, ele tinha que fazer holocaustos primeiro por si mesmo, pela sua purificação, e depois holocaustos pelo povo. Inclusive, nesse ritual, o dia da expiação, onde Arão entrava no Santo dos Santos, é onde nós temos em Levítico capítulo 16, versículo 8 e 9, a questão dos dois bodes, né? Um bode era sacrificado, Arão ele botava a mão sobre esse bode, transferindo os pecados, um bode era sacrificado e o outro bode que Arão colocava a mão, transmitindo os pecados do povo de Israel, esse segundo bode, ele é chamado de Azazel, e esse bode era levado para fora do acampamento e ele levava sobre si, em cima de si, a culpa e os pecados do povo de Israel. E o outro bode ele era sacrificado. Então, Arão poderia entrar no Santo dos Santos e interceder por misericórdia pela nação de Israel. Mas por que nós estamos falando nisso? Estamos falando nisso, irmãos, porque Jesus, quando ele foi sacrificado na cruz pelos nossos pecados, o véu, este véu que separa o lugar santo do lugar santíssimo, ele foi rasgado. Jesus, ele cumpriu toda a lei. Jesus, ele cumpriu todo o ritual do dia da expiação. E Jesus, ele foi o próprio sacrifício, em vez de touros, em vez de bodes e cordeiros, Jesus foi o próprio sacrifício. Jesus foi que suportou a culpa pelos nossos pecados. Jesus foi sacrificado em nosso lugar. Não só para nos livrar da ira vindoura e nos livrar da condenação eterna, mas também para proporcionar a nós o acesso à presença de Deus. Então nós hoje, amados irmãos, temos acesso à presença de Deus. Então nós podemos entrar, buscar em oração, em muita oração, e entrar na presença de Deus. Entrar no lugar santo e quem diria, né, entrarmos no Santo dos Santos. Então, por causa de Jesus, que hoje é o nosso sumo sacerdote,
que Ele intercede por nós. Jesus, Ele é o sumo sacerdote da nova aliança. Ele intercede por nós nas regiões celestiais e espirituais, junto ao Pai. Intercede pelo povo de Deus. Então, os sumos sacerdotes da antiga aliança, eles não existem mais, porque Jesus é o único que Deus aceita no lugar santíssimo. É o único que intercede. E que intercede por nós para que nós também entremos na presença de Deus. Daí a gente vê que existem igrejas, por exemplo, com todo respeito à igreja romanista, em que as vestes do Papa, não é, são parecidas com as vestes de Arão. Tem a mitra e tem escrito, né, Arão tinha escrito consagrado ao Senhor. Então nós vemos que há em algumas igrejas uma repetição de rituais da antiga aliança. Quando na verdade, inclusive em igrejas evangélicas também, há uma judaização. Quando na verdade nós sabemos que entramos sim na presença do Santo dos Santos. Sim, apenas pelo sangue, pelo sacrifício do nosso amado e o nosso sumo sacerdote, Jesus de Nazaré. Então que o Espírito Santo aplique essa palavra no seu coração, meu querido. Que você possa entender o privilégio que nós temos. E que nós, pela fé, podemos ter revelações espirituais na palavra de Deus, é claro, e pela palavra de Deus, e por a palavra de Deus, fortíssimas, e estar na presença de Deus, porque temos acesso direto ao Santo dos Santos. Então que o Espírito Santo aplique essa palavra no seu coração, em nome de Jesus.